Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou aqui para escutar esse episódio do Pode Né. Seja bem-vindos. Olá, pessoal. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês. Como vocês estão? E aí, Ia, como é que você tá? Uai, eu tô ótima, graças a Deus. E Que tu? bom, que bom. Tô bom também, graças a Deus. Que maravilha. Pena que não é todo mundo que tá assim, né? Tem muita gente com dilema por aí, muita gente com reflexões, com problemas, dores no coração para poder resolver, dúvidas. E Dúvidas, a gente angústias, medos, incertezas. Exatamente. E o Podnet está aqui justamente para isso, né? Como é que esse pessoal pode fazer, Vini, para poder entrar em contato com a gente, dividir conosco essas angústias, para ver se a gente consegue aliviar um pouquinho? Esse pessoal pode fazer contato direto com a gente por e-mail, embora poucas pessoas ainda utilizem e-mail, que é lá no contato podné@gmail.com. Essas pessoas podem nos achar no Instagram, que é o @podné. Podem nos achar no YouTube, também é no @podné. E podem nos achar também no TikTok, que também, @podnet.podcast. isso, @podné.podcast, perdão. Esqueci desse Tudo pequeno certo. detalhe. Tudo certo, tudo certo. E foi por lá que a gente recebeu uma super pergunta que deixou a gente de cabelo em pé aqui, né? Para a gente poder discutir, pensar e refletir a respeito dessa visão que a sociedade tem. A amizade entre homem e mulher existe realmente ou Hein? sempre terá interesse amoroso de algum dos lados? E aí, hein? E aí, hein, gente? E aí, hein? Pesada essa, hein? Essa é complicada, essa é Quem nunca passou por complicada. alguma coisa assim? Quem nunca? Isso me lembra a adolescência, super adolescência, tal É, da friend zone. Até a gente discutir sobre esse tema, né? Porque a gente faz uma reunião antes para poder conversar a respeito dos temas que a gente recebe aqui de sugestão. Eu imaginava que pudesse mesmo existir uma amizade entre homem e mulher, sem interesses amorosos. O fato é que, recordando aí as experiências da vida, né? A gente vê que as amizades que a gente tem hoje lá da adolescência, né? Eu vejo que amizades que eu tenho hoje da adolescência, de uma das partes teve um sentimento, um interesse amoroso, talvez que não tenha sido dito, mas que existiu, existiu, de uma das partes, né? E aí quando viu que não tinha condição, que não tinha futuro, né? Com um relacionamento romântico, eles acabaram sendo amigos, né? Nós acabamos ficando só amigos. Então, acho que daí já abre espaço para a gente discutir muita coisa por aqui, né? Mas eu queria saber de você, Vini. Você tem amiga? e eu tenho, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala desse tema, para não ser extremo demais. É óbvio que uma vez ou outra vai ter suas exceções, mas quando a gente falar de forma geral, quando a gente falar da regra, que a maioria das pessoas, isso é difícil ver um padrão diferente. Então, aí se encaixa e casa muito no que você falou. Por exemplo, a maioria, a tendência é sempre que se uma pessoa se aproxima demais da outra, tem um contato demais, tem atenção demais, tem um carinho demais, então tem uma parceria e de sexos opostos, possivelmente por esse contato estar sendo renovado, tá sendo gostoso, ele está sendo intenso, porque querendo ou não, todo dia tem, ou quase todo dia, e tem de uma forma gostosa, de uma forma boa, isso vai despertar alguma coisa em alguém. Às vezes desperta nos dois, às vezes desperta só em um, às vezes só no outro, mas eu acredito muito que isso acontece. Sim, Então, sim. principalmente
em homem e mulher, porque o homem ele vai ter sempre aquele ponto de hormônio, mas ele tem um certo desejo ali. E um exemplo, se ele está muito próximo daquela mulher, alguma coisa ele quer, alguma coisa ele tem de interesse. Não significa que, um exemplo, ele vai ficar com ela e vai sumir, não vai ser mais amigo dela e não vai ter nada. Não, Uhum, mas às vezes ele vê ele vê ela com outros olhos que ela não se vê com ele. uhum, E às vezes isso não fica claro. De mesma forma que às vezes a mulher, ela não percebe, mas ela começa a ter um contato a mais, uma proximidade a mais, uma forma de falar a mais, um carinho a mais com o cara, isso mexe com ele, porque outras mulheres não têm isso com ele. sim, Então, muito assim, eu acredito que não é só a questão de existe ou não existe, mas a tendência disso no longo prazo é criar alguma coisa. Porque senão, sim, vou te dar um exemplo, como é que os sentimentos se criam? Como é que eles aparecem? Não é do nada, eu olho pra mulher e falo, nossa, que pariu, eu tô apaixonado, eu amo essa mulher, quero essa mulher pra minha vida. Isso não acontece do nada, isso acontece com não, contato, com convivência. exato, E aí, logo, se você tem mais contato, tem mais convivência, você tá mais propício a ter um interesse, a ter um desejo, a criar um sentimento e tudo mais. Não significa que sempre vai criar, mas a probabilidade, ela é maior para que isso aconteça. entendi. Entendi. Não quer dizer que a amizade começa com esse interesse amoroso ou sexual de uma das partes, Isso, mas que esse justamente. interesse amoroso ou sexual de uma das partes pode ser despertado ao longo do tempo. E como também não pode, né? Isso. De um dos Né? lados. E tá tudo bem. Diante disso, dá para entender que, regra geral, como somos seres humanos, esse desejo, hora ou outra, pode aparecer. Não quer dizer que vá Sim. aparecer, mas que a amizade entre homem e mulher pode existir sim, com esse adendozinho aí, né? De ficarem em alerta e se aparecer, ver aí, conversar aí, ver como as coisas se desenrolam, né? E assim, ó, levando para um ponto que você trouxe, que eu acho bacana de refletir, porque eu acho que a maioria dos ouvintes também vão se identificar. Quando você leva lá para aquela parte da adolescência, para aquela parte que a gente é muito novinho, a gente não tem experiências, não conhece muito das coisas, a gente tem muita insegurança, muito medo, muita dúvida, e muitas vezes você começa a criar um certo sentimento por alguém e você não tem nem a coragem de falar. Porque depois que você se torna adulto, você fica mais calejado. Então, algumas Uhum, situações, como se diz, doa que doer, você vai fazer. uhum, Mas quando você está naquela fase, você não sabe se aquilo é certo, você não sabe se vai ser recíproco, você tem muito medo de, às vezes, você falar e a outra pessoa não gostar, não querer e ela se afastar. Aí você tem o medo de perder aquela pessoa para sempre, e aí você acaba se fechando, se guardando. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vão se identificar com alguma história assim no passado, com tanto homens certeza, quanto mulheres. com certeza. E, querendo ou não, às vezes eram amizades boas. E a pessoa fala assim: ah, eu não vou estragar essa amizade. Porque Nossa, ela tem era um só o que a gente medo. escutava, né? Quando era Uhum. adolescente, é só o que escutava. Ah, não sei quem quer ficar com você. Ah, eu falei, não, mas ele é meu amigo, eu não quero estragar a amizade, né? Tinha até aquela vontadezinha, mas não quero estragar a amizade. E porque Não, realmente tinha, né? Existe o risco, né, gente? Esse risco existe sim, porque quando passa de amizade para relacionamento, se alguma coisa existe ali e dá errado, pode ser que cada um vá para um lado e não se fale mais. Esse risco existe. E quando a gente é adolescente, a gente tem esse medo mesmo e prefere seguir só amigo. só que isso também é engraçado, porque, tipo assim, depois que você é adulto, você conhece alguém e vai se aventurar em um relacionamento, o risco continua existindo. O que que faz a Continua, gente perder o medo e tocar, e quando é antes a gente não toca? É facilidade, né? louco. Não, A ma- sim, mas eu falo assim, o quanto a nossa mente, por não ter essa maturidade, nos sabota. Porque, por Aham, exemplo, imagina que tanto o menino quanto a menina novos se gostam. E aí os dois criam esse pensamento, sem segurança. Então nenhum dos dois vai tomar partido por medo de perder aquilo que tá gostoso.
Só que Uhum. às vezes eles vão perder algo mais gostoso do que aquilo por conta desse medo. Sim. Igual, por exemplo, já deve ter acontecido demais com várias mulheres, como com vários homens, de às vezes o cara tá muito próximo dela, de tudo pra ela fala assim, caraca, ele é meu amigão, eu amo ele demais, parará, parará, e às vezes ele tá cheio de sentimento por ela, mas ele não falou. Como às vezes o contrário, às vezes ela tá lá do lado, fazendo de tudo, ajudando, apoiando, parará, parará, e aí ela tá cheia de sentimentos e ele não percebeu, ela também não falou. E aí vai tocando, vai tocando, vai tocando, até que um dos dois conhece alguém novo, que não tava na história antes, e aí pronto. A terceira peça ali. Isso. É. Então, é muito engraçado e isso é muito louco. E delicado também, né, Vini? Muito, muito. É delicado, porque com o coração do outro a gente não pode brincar mesmo, né? Por isso que a Sim. clareza dos sentimentos, a clareza, ser claro é sempre o melhor caminho, assim. Eu acho que a gente tem que aprender a falar, a reconhecer os nossos sentimentos, entender o que que a gente está sentindo e aprender a falar para o outro, sem medo da resposta também. Porque, poxa, vai doer de qualquer jeito, vai te fazer crescer de qualquer jeito, você vai aprender com isso de qualquer jeito. Então, antes que as coisas se tornem mais difíceis e de fato te faça perder uma pessoa ali que você gosta, seja claro e fale, né? Porque juntos vocês vão descobrir aí uma forma de levar essa relação, essa conexão num patamar saudável, sem que nenhum deles se machuque. E se sentir que vai machucar, realmente se afasta, né? Mas fale. Não, e é engraçado, eu tava, antes da gente entrar aqui, eu dei um Google rápido aqui no dicionário, só para pegar a definição pelo dicionário de amizade. E aí, para a Uhum, gente poder comparar um pouquinho e inserir no tema, né, junto da discussão. O que é amizade? Amizade é um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidade. Aí entra muito. É muito difícil ter um sentimento de grande afeição, de simpatia ou de apreço sem gostar da pessoa. com Ou certeza. sem conseguir gostar dela ao longo do tempo, entende? Então, tipo Sim. assim, e aí também é muito engraçado, porque isso também depende de como a pessoa enxerga as coisas. Igual, por exemplo, eu já conheci pessoas que tiveram lances com amigos e continuaram amigos. Eu já conheci pessoas que tiveram e acabou a amizade. Uhum. E aí eu falo, eu comparei esses dias, eu tava pensando antes do tema, eu falo, como é que fazem assim, né? Como é que um leva tão bem uma linha de raciocínio, trata e consegue acompanhar, consegue discernir, consegue separar, consegue viver, e outros conseguem embaranhar tudo fazendo errado. Porque antes dava certo. Uhum. Então, assim, também vai muito da maturidade das pessoas. É, A clareza com que as pessoas também se posicionam e transmitem o que pensam, o que acham, o que querem, o que não querem. Vini, mas eu acho que também não é nem uma questão de maturidade, porque a pessoa pode ser madura o bastante para reconhecer que ela tem um sentimento grande e que Hum, ela pode se machucar mantendo uma amizade assim, porque ela sabe que não vai dar em nada e não consegue ressignificar esse sentimento, entendeu? sim, Ela pode entendi. ser madura o bastante para isso, e mesmo fazendo doer, talvez o afastamento seja Mal necessário. um mal necessário para se resolver. Enfim, eu acho que a maturidade também nos leva a isso, né? Para reconhecer o que se sente e ver as melhores formas de se proteger para não se machucar. Porque vai, tá, a pessoa tá, tem ali os dois amigos, né? Um homem e uma mulher. Uhum, E aí um deles começa a desenvolver um pensamento de, nossa, e aí? Se realmente desse alguma coisa, né? Namorar, casar, e começa a trazer esses pensamentos para ele mesmo, né? Para o dono do sentimento. E não vê sinal nenhum da outra parte. E não fala para a outra parte aquilo que está sentindo.
E aí ele não vê sentido, não consegue mudar esse patamar de sentimento e não consegue falar para outra pessoa. Ele é maduro bastante para falar, não, eu vou precisar me afastar para dar conta de mim aqui, desse sentimento, para não acabar com essa amizade ou acabar com essa amizade, porque vai ser o melhor para mim nesse momento. É uma questão de sobrevivência e de responsabilidade afetiva consigo mesmo. Mas aí eu acho que tá errado e tá faltando responsabilidade efetiva consigo mesmo na parte de falar pra outra pessoa. Porque se ele tem maturidade para se afastar, por que que esse abençoado por Cristo não tem maturidade de pelo menos falar? Mas pelo menos escutar assim, ó, não dá certo. Ah, então beleza, agora eu me afasto. Porque senão não faz sentido, pô. Aham, Entende o meu ponto? Porque, entendo. tipo assim, a outra pessoa, talvez ela não percebeu, talvez ela não viu, talvez ela não trata da mesma forma, talvez ela não é intensa na mesma proporção, talvez ela não, a pessoa até quer, Uhum. ou às vezes não quer, que nem você falou, às vezes ele já percebeu, tá, mas ele percebeu através de quais sinais? É muito do que a gente já disse e eu gosto de frisar muito, o óbvio precisa ser dito. Uhum. Porque, por exemplo, o tempo para gerar emoção, para gerar sentimento, para gerar as coisas em alguém, ele não é o mesmo para todos. Então, às vezes uma pessoa vai se apaixonar em uma semana, outra pessoa Aham. vai demorar um mês, Ou não vai se apaixonar. ou não vai, ou dois, ou três. Igual, direto a gente vê às vezes na televisão de pessoas que se conheceram criança ou adolescente, sei lá, aí aconteceu que meio que criaram uma certa conexão, mas não virou nada. Depois de não sei quantos anos se viram, lembraram desde aquela época e depois construíram um relacionamento. Por algo Uhum. que às vezes foi, como se diz, foi ligado à fagulha, né? Lá Aham. atrás, mas só foi manifestar lá na frente. Aham. Então, tipo assim, às vezes obra do acaso, do destino, não sei, mas assim, se essas pessoas não se comunicarem, não vai dar certo. Às vezes a gente se fecha muito por conta de uma expectativa que a gente criou. Exemplo, às vezes uma pessoa vai falar alguma coisa para outra e fala assim: "Ah, não, não vou falar não, porque falar não". Às vezes você vai lá e fala, a pessoa fala assim: "Mas você construiu uma linha de raciocínio que chegou no não, porque você pensa de uma forma, você segue um padrão". A outra pessoa, ela vai talvez pensar de uma outra forma, ela segue um outro padrão. Muitas vezes vai bater, muitas vezes vai dar certo, mas nem sempre, isso não é exato, Sim. Não entende? tem Aí regra, né? isso, aí eu falo assim, que às vezes a pessoa por querer se proteger, aí ela se fecha e não fala. Mas aí às vezes ela tá adiando algo que poderia dar certo para ela. Aham. Ou e nas duas hipóteses, tá? Poderia dar certo. Vou dar um exemplo. Poderia dar certo dela falar e dar certo, a outra pessoa querer, como também pode dar certo ela falar, a outra pessoa não querer, se ela tiver que sofrer, ela sofrer logo, ela desencanar logo, ela passar por esse processo logo e ficar disponível para conhecer uma outra pessoa logo. Do que ela ficar na dúvida, remoendo, porque querendo ou não, a pessoa vai remoer, ela vai sofrer, ela vai ficar pensando milhões de coisas, um turbilhão de coisas, porque vai vir a hora que a outra pessoa vai demonstrar mais carinho, então ela vai gerar mais sentimento. Vai vir a hora que a outra pessoa vai ser um pouco mais fria do jeito dela, da linha de raciocínio dela, ela já vai pensar totalmente diferente. Aí ela fica numa montanha russa de emoções sem saber o que de fato está acontecendo. E aí é muito do assim, ó. Se você fica estranha comigo, eu fico estranho com você. Sim. Mas mas eu tô estranho com você porque você ficou estranho comigo, mas você ficou estranho comigo porque você pensou que eu tô fazendo tal coisa. Só que a gente não conversou para alinhar os pontos. Ou seja, você cada vez vai ficar mais estranha e eu cada vez vou ficar mais estranho. E lascou Logo, os tudo, dois. né? Isso. E aí, por conta que não conversou. Uhum. Comunicação, né? Comunicação é a chave de tudo, é por isso que eu sou publicitária. Ai, ai, que papo gostoso, delicado. Sim, Ô, sim, Vini, demais. eu tenho um relato aqui de um dilema de uma seguidora, viu? Hum, Eu acho que eu vou ler aqui e vamos ver o que que a gente consegue falar com ela. vamos. Tinha um amigo de longa data, desde 2006, que há um ano sumiu da minha vida.
Nunca tivemos nenhum envolvimento amoroso, nunca tive nenhum sentimento além de amizade. Porém, num belo dia, após a sua visita em minha casa, ele sumiu. Várias pessoas do nosso convívio social perguntavam e duvidavam da nossa amizade, se já ficamos, se já tivemos algum caso, e a resposta sempre foi não. Minha irmã, grandes amigos, e até meu pai falava que ele era apaixonado por mim. No entanto, ele nunca verbalizou e por isso eu não acreditava. Desde o sumiço dele, eu repensei em alguns acontecimentos e acho que o sentimento dele para comigo era mais que amizade. Brincadeiras como, vamos ficar para ver como é que é? E se a gente não encontrar ninguém até tal idade, vamos casar? Se a gente fingir ser um casal, como é que vai ser a reação das pessoas? Eram frequentes, principalmente quando nós dois estávamos solteiros e sempre partindo dele. Hoje, refletindo muito, aceito. Sim, aceito porque não entendo que ele é apaixonado por mim. Mas, poxa, por que não fala abertamente? Por que perdeu a amizade de tantos anos? Foram 16 anos de investimento. Eu amo aquela pessoa, amo a família dele, amo a amizade dele e não me conformo com esse afastamento. Tá, pode ser um egoísmo da minha parte, pode ser que a amizade nunca mais volte, mas, poxa, eu sinto falta do meu amigo. Pode isso, produção? Pode mesmo? Me digam, o que vocês acham e qual conselho tem para mim e para todos que já passaram ou passam por isso? Obrigada. Lerê! Ihu! Será que bate ou casa muito com o que a gente falou aqui? Será? Será? Eu acho que parte da discussão já tem muito a ver com tudo isso, né? Mas e o conselho para ela? Pode isso? Pode mesmo? Eu acho que esse conselho a gente vai precisar falar no próximo episódio. Que Porque aí Maria, a será que gente ela aguenta? aguenta, aguardar o próximo episódio do Podné? Claro que pode. Ansiosamente. E eu acredito que não vai ser só ela que vai aguardar. Como É, as é. outras pessoas que viram o nosso tema de hoje e agora viram o dilema dela também vão aguardar para ver o que a gente vai comentar sobre, aconselhar sobre, mas que é um tema bem interessante e é bem gostoso. É que nem eu falei no início, muitas pessoas já passaram ou vão passar por isso. Não tem como passar ileso nessa vida sem viver uma experiência como essa. Não. Não tem. Bora lá? Bora, né? Vamos fazer o seguinte, galerinha. Vocês ativem as notificações lá no Instagram para poder ficar de olho sobre os nossos comentários sobre esse assunto. Que assim que soltar o episódio, nós vamos avisar, trazendo aí o conselho para a nossa seguidora. Ai, meu Isso. coraçãozinho. Será que ele aguenta? Aguenta. Pessoal, é muito importante essa questão das notificações, porque aí assim que subir vídeo, vocês vão conseguir ver, né, de primeira o vídeo, o áudio também lá no Spotify e tal, porque sempre a gente lança nas sextas, né, Iá? Isso, É bom reforçar, porque às vezes quem é ouvinte novo, sexta, meia-noite já subiu o episódio. exatamente. Aí no Meia-noite e caso um. é de quinta para sexta, né, melhor dizer. Então Meia-noite e um tá no meia-noite, ar. isso, meia-noite e um tá no ar. Então, quem ainda não segue, segue a gente lá no Insta. Quem ainda não acompanha a gente lá no YouTube, tem um canalzinho também que a gente coloca o nosso áudiozinho lá, ainda tá sem a nossa imagem. A gente já tá trabalhando para poder colocar e vocês poderem conhecer um pouquinho mais da gente no pessoal na hora de falar e comentar aqui, se sentirem mais próximos. A ideia é vocês se sentirem sentados com a gente aqui num bate-papo de amigos. É isso aí. É isso aí. Bom, já deu para perceber que o próximo episódio a gente vai manter o assunto. Mas bate-papo assim gostoso, cheio de bom humor e reflexão, pode vir? Mas é claro que pode. Pode demais. Tchau, Beijo, gente. Um espero beijo. vocês. Um beijo. Tchau, tchau.